Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. Meu nome é Antônio Rodrigues, mas os colegas de estrada me chamam de Tonhão. Tenho 56 anos e mais de 30 deles foram dedicados ao volante de um caminhão. Ao longo desses anos, passei por diversas estradas, enfrentando desafios que só quem vive na boleia conhece. Mas nenhum deles se compara ao que vou contar agora. Algo que aconteceu há alguns anos e que ainda me causa arrepios só de lembrar. Era uma noite quente de verão. Eu estava na BR-116, uma rodovia que corta o país de norte a sul. Conhecida por suas curvas traiçoeiras e pelos acidentes que se acumulam como histórias de terror entre os caminhoneiros. Naquela noite, eu transportava uma carga de eletrodomésticos de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Tudo parecia normal, até que entrei em um trecho mais isolado, nas proximidades de Registro, no estado de São Paulo. A noite estava clara, iluminada por uma lua cheia que parecia querer assistir à minha viagem. Mas, conforme me aproximava de uma curva conhecida como Curva da Morte, a temperatura dentro da cabine começou a cair de forma inexplicável. Meu ar-condicionado estava desligado, mas o frio que senti foi como o toque de uma mão gelada na minha nuca. Reduzi a velocidade, atento a qualquer sinal de problema mecânico, mas o caminhão parecia estar em perfeitas condições. Foi quando vi algo no acostamento. Era uma figura humana, um homem, com a roupa de caminhoneiro, parado ao lado de um caminhão antigo, com o capô levantado. Reduzi ainda mais a velocidade e pensei em parar para oferecer ajuda. Mas algo estava errado. O homem não se mexia, apenas olhava fixamente para a estrada, como se estivesse me encarando. Seu rosto estava pálido, quase sem vida, e seus olhos eram dois buracos negros que me encaravam de volta. Acelerei, tentando deixar para trás aquela visão perturbadora. Mas, ao olhar pelo retrovisor, vi que o homem continuava ali, imóvel, até desaparecer na escuridão. Me convenci de que era apenas minha mente pregando peças, afinal, já estava dirigindo há muitas horas. Mas o pior ainda estava por vir. Alguns quilômetros à frente, senti um forte cheiro de queimado. Olhei ao redor, mas não havia sinal de fogo. O cheiro era tão intenso que comecei a tossir. De repente, o rádio do caminhão ligou sozinho, emitindo estática, e uma voz distorcida começou a sussurrar meu nome. Meu coração disparou, e o medo tomou conta de mim. Desliguei o rádio, mas a voz continuou, agora vinda do próprio painel do caminhão. Aterrorizado, decidi parar em um posto de gasolina próximo. Precisava de uma pausa, de ar fresco, de qualquer coisa que me fizesse sentir seguro novamente. Quando finalmente avistei as luzes do posto, quase como um refúgio, algo se materializou bem no meio da estrada. Era o mesmo homem que eu havia visto antes, mas desta vez, ele estava no meio da pista, em pé, com os braços estendidos como se quisesse me impedir de passar. Pisei fundo no freio, os pneus cantaram no asfalto, mas não consegui evitar o impacto. Fechei os olhos, esperando o pior, mas não houve colisão. Quando abri os olhos, o homem havia desaparecido. Apenas o vazio da estrada à minha frente. Tremendo, desci do caminhão e corri até o posto. O frentista me olhou com uma expressão de preocupação. "Você está bem?" ele perguntou. Contei a ele o que havia acontecido, esperando que ele risse ou me chamasse de louco.
Mas ao invés disso, ele ficou pálido e murmurou: "Você encontrou o José." José era um caminhoneiro conhecido na região. Há muitos anos, ele sofreu um acidente naquela mesma curva, depois que os freios do seu caminhão falharam. Ele morreu ali, preso nas ferragens, e desde então, dizem que seu espírito vaga por aquela estrada, tentando avisar outros caminhoneiros sobre o perigo que os espera. Depois daquela noite, nunca mais passei por aquela estrada sem sentir um arrepio na espinha. E toda vez que vejo um caminhão antigo no acostamento, me pergunto se não é José tentando, mais uma vez, evitar que outro caminhoneiro encontre o mesmo destino trágico. Me chamo Jorge Martins e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já percorri muitas estradas nesse Brasil afora, mas nenhuma experiência foi tão aterrorizante quanto a que vivi na famosa Curva da Morte, na BR-116, no trecho entre Curitiba e São Paulo. Era uma noite fria de inverno, por volta das 3 da manhã, e a neblina cobria a estrada como um véu espesso. O local é conhecido por muitos acidentes e histórias de assombrações, mas eu nunca dei muita importância para essas coisas. Naquela noite, eu carregava uma carga de peças automotivas, e o peso do caminhão exigia ainda mais cautela. A estrada estava deserta, só eu e o silêncio da madrugada. Quando me aproximei da Curva da Morte, diminui a velocidade, como sempre fazia, mas algo estava diferente. Senti um arrepio subir pela espinha e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, vi uma figura na beira da estrada, uma mulher vestida de branco, com cabelos longos e escuros que se destacavam na neblina. Ela olhava diretamente para mim, com um olhar vazio, como se estivesse me esperando. Sem pensar, pisei no freio, mas o caminhão parecia ter vida própria e não desacelerava como deveria. Quando passei pela mulher, tive a impressão de que ela sorriu, um sorriso gelado e macabro, que me fez sentir um pavor indescritível. Meu coração disparou, e eu só queria sair dali o mais rápido possível. A curva, que sempre exigiu atenção, dessa vez parecia mais perigosa. De repente, o volante começou a vibrar violentamente, e ouvi um som agudo, como se algo estivesse sendo arranhado. Olhei no retrovisor, e para meu desespero, vi a mulher de branco sentada na traseira do caminhão, com aquele sorriso arrepiante. Eu sabia que aquilo não podia ser real, mas a sensação de terror era avassaladora. A estrada parecia interminável, e o medo de que algo pior pudesse acontecer me dominava. Finalmente, avistei um posto de gasolina e, com o coração na mão, parei o caminhão. Saí desesperado, suando frio, e olhei para a traseira. Não havia nada, mas as marcas de arranhões estavam lá, como se algo ou alguém tivesse realmente estado ali. Passei a noite no posto, incapaz de continuar a viagem. Na manhã seguinte, conversei com outros caminhoneiros e eles me contaram que eu não era o primeiro a ver a mulher de branco. Dizem que ela era uma jovem que perdeu a vida em um acidente naquela curva, e agora, seu espírito assombra os que passam por ali, em busca de companhia ou talvez vingança. Depois dessa noite, evito ao máximo passar pela Curva da Morte, especialmente de madrugada. A estrada que sempre foi minha segunda casa, agora, guarda segredos sombrios que jamais vou esquecer. Meu nome é Carlos Santana, sou caminhoneiro desde os 18 anos, e agora, com 45, posso dizer que já vi de tudo nessas estradas. Pelo menos era o que eu pensava até aquela noite, na famigerada Curva da Morte, na BR-116,
entre Curitiba e São Paulo. Essa estrada sempre teve um ar pesado, um daqueles lugares que a gente não consegue explicar, mas sente. Mas até então, eu nunca tinha dado muita bola para as histórias de assombração que outros caminhoneiros contavam. Naquela noite, estava dirigindo um caminhão-tanque, transportando combustível. Era uma viagem rotineira. Já havia feito aquele trajeto dezenas de vezes, mas algo parecia diferente desde o início. O céu estava limpo, sem sinal de neblina, mas uma sensação estranha me acompanhava desde que saí de Curitiba. O relógio marcava 2h30 da madrugada quando comecei a descer a serra. A curva da morte se aproximava, e eu, como de costume, reduzi a velocidade. De repente, no meio da estrada, vi um vulto escuro, uma figura que parecia ser de um homem, mas com algo de profundamente errado. Ele estava parado bem no meio da faixa, e eu pisei no freio com toda a força, tentando evitar o pior. O caminhão deslizou um pouco, e quando finalmente parou, a figura já não estava mais lá. Meu coração estava disparado, e o medo começou a tomar conta de mim. Olhei ao redor, mas não vi nada. Respirei fundo e pensei em seguir viagem. Foi então que senti um frio intenso dentro da cabine, algo que me arrepiou da cabeça aos pés. Olhei pelo retrovisor e vi, no banco de trás, um homem. Ele estava sujo, com roupas rasgadas e o rosto coberto de sangue. Seus olhos eram vazios, como se ele estivesse ali, mas não estivesse ao mesmo tempo. Quase desmaiei de susto. Sem saber o que fazer, comecei a rezar em voz alta, pedindo proteção. Mas o homem não se moveu, só ficou lá, me encarando através do espelho. O tempo parecia ter parado. O pânico tomou conta de mim, mas eu sabia que precisava sair dali. Engatei a marcha, acelerei, e o caminhão começou a se mover novamente, mas o peso da presença daquele homem me acompanhava. Ele não fazia nenhum som, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era esmagadora. Depois do que pareceram horas, finalmente avistei as luzes de um posto de gasolina. Parei o caminhão de forma abrupta e saltei da cabine sem olhar para trás. Corri para dentro do posto, onde os frentistas estavam, e contei o que tinha acontecido. Eles me olharam com olhos arregalados, como se já tivessem ouvido aquilo antes. Um deles, mais velho, se aproximou e me disse em voz baixa que outros caminhoneiros já tinham visto o mesmo homem. Ele contou que, muitos anos atrás, um caminhoneiro morreu em um acidente naquela curva. Seu caminhão-tanque explodiu e ele morreu carbonizado. Desde então, dizem que seu espírito vaga pela estrada, revivendo aquela noite fatídica, buscando um destino que nunca alcançou. Fiquei no posto até o amanhecer, sem coragem de voltar para o caminhão. Hoje, sempre que me vejo naquela rota, tento passar pelo trecho durante o dia. A memória daquela noite ainda me atormenta, e a imagem daquele homem no retrovisor é algo que jamais vou esquecer. A estrada guarda muitos segredos, e alguns, acredito eu, são melhor deixados em paz. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.